E aí, galera, tudo jóia? Vamos iniciar, né? Vamos iniciar o curso para as particulares de medicina no estado da Paraíba e em todo o Nordeste. Bom, vamos seguir uma rota, né? Tem um roteiro, tem um semanário. São 18 semanas, vamos distribuir o assunto em 18 semanas, ok, galera? Na semana de número 1 da nossa programação das particulares, semana de número 1, tem conceitos fundamentais. Bom, segundo o roteiro estabelecido, pré-estabelecido, em conceitos fundamentais, nós temos que saber propriedades gerais da matéria, quais são as propriedades gerais, propriedades específicas, conceito de substâncias e identificação das substâncias, tipos de misturas, gráficos de química geral, gráfico das substâncias, gráfico das misturas e separação de misturas. Bom, esse é o roteiro geral. Eu diria que fora disso, só tem duas coisas que também é importante falarmos, mas que pode ser falado dentro do capítulo de atomística, que é o conceito de alotropia e o conceito de fenômenos, tá? Mas vamos lá, conceitos fundamentais é o início da química geral, livro 1, qualquer livro volume 1 de química geral, o autor que você quiser pegar, tá? É uma matéria, assim, já foi muito explorada nos vestibulares. Hoje em dia, não é essa coisa toda, tá? Geralmente é a primeira questão de uma prova estilo Facisa, de uma prova estilo FCM de João Pessoa, tá? De estilo FIP de Patos, Santa Maria, Cajazeiras. Mas não é comum esse assunto, por exemplo, na prova como a da FAMENE, não é comum. A prova também da Pernambucana de Saúde, ela também cobra muito isso, a Católica de Pernambuco, a Unifor também cobra muito isso. As particulares de medicina em geral cobram muito isso aqui no Nordeste, tá? Vamos lá, vamos embora. Bom, primeiro ponto de número 1, tópico de número 1, propriedades gerais da matéria. O que são propriedades gerais? Bom, o nome já diz tudo, né? Propriedades gerais. É aquilo que todo mundo tem, por isso que é geral, né? Então, o que são propriedades gerais? Aquilo que toda a matéria apresenta. O que é que todo mundo tem? O que é que todo mundo tem? Você, seu irmão, um elefante, uma casa, uma Toyota, um pinico. O que é que todo mundo tem em comum? Bom, a primeira coisa que todo mundo tem em comum é a inércia, né? Primeira propriedade geral da matéria, a inércia, que é a capacidade de conservar um movimento ou repouso sem que uma força seja aplicada sobre ela. Então, por exemplo, se você está em movimento, a tendência é você continuar em movimento, a não ser que alguma força vá contra esse movimento, como, por exemplo, força de atrito, resistência do ar, alguma coisa do tipo. Então, inércia é a capacidade que tem qualquer matéria de continuar em movimento ou em repouso sem que nenhuma força seja aplicada sobre esse corpo, tá? Isso é inércia. Alcides, por que é uma propriedade geral? Ah, porque todo o corpo apresenta inércia, entendeu? Por isso que é uma propriedade geral da matéria. Um elefante parado vai continuar parado. Uma mesa parada vai continuar parada, a não ser que uma força seja aplicada sobre ela, beleza? Vamos lá. Segundo tópico, massa. O que é massa? Massa é a quantidade de matéria, né? A quantidade de matéria que você tem. Cuidado que as pessoas costumam confundir massa com peso. Primeira diferença, massa é em grama ou quilograma, né? Peso é em newton, são coisas completamente diferentes, tá? Quando você sobe numa balança que aparece lá, 70 quilos, ali é a sua massa, né? Por isso que a unidade é quilo, por isso que a unidade é quilo. Se fosse o seu peso, quando você subisse na bicha, aparecia lá 500 newton, né? Não aparece 500 newton, aparece 70 quilos, por exemplo, é a tua massa. Então, o que é massa? Quantidade de matéria, que também é uma medida da inércia, né? Também é uma medida da inércia. Teoricamente, corpos, veja só, um corpo com maior massa, quando ele se desloca, ele é uma medida da inércia dele também, né? A tendência é ele continuar com esse movimento, né? Porque ele tem uma massa muito grande. Então, de certa forma, a massa também quantifica a inércia, tá? Com certeza, é mais fácil você tirar uma mesa do lugar do que tirar um elefante do lugar. Então, o que é massa? Quantidade de matéria. Toda matéria tem massa, né, galera? Por isso que a luz não é considerada uma matéria. Porque a luz não tem massa.
Luz não tem massa. Quando você liga a luz que bate em você, você não sente a luz batendo em você, né? Pum! Você não sente, né? A luz não tem massa. A luz tem massa relativística, a luz não tem massa de repouso. Então a luz não é considerada matéria, tá? Beleza? Vamos lá. Extensão. O que é extensão? O espaço que tu ocupa. O teu corpo ocupa um determinado espaço. Por quê? Porque o teu corpo tem uma extensão no espaço. Extensão é o espaço ocupado. A tua cadeira, você está sentado aí assistindo essa aula, tá? Você está ocupando um certo lugar no espaço, um certo lugar na sala, um certo lugar no quadro, um certo lugar na mesa, um certo lugar na varanda. Então isso é a extensão, é o espaço ocupado por qualquer matéria, beleza? Impenetrabilidade. Penetrabilidade também é fácil, né? Todo corpo tem impenetrabilidade, todo objeto tem impenetrabilidade, é uma propriedade geral da matéria. Por quê? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Você está sentado aí assistindo essa aula, uma outra pessoa não pode estar sentado no mesmo lugar que você, né? Impossível. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, isso é impenetrabilidade. Alcides, por que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar do espaço? Qual a explicação científica para isso? Eu vou logo te dar uma dica, viu, lá na frente. Isso é por causa dos spins. Isso é por causa do princípio da exclusão de Pauli, né? Dois elétrons de um mesmo átomo não têm o mesmo conjunto de números quânticos. Pelo menos o spin tem que ser diferente. Então vai haver uma repulsão, vai haver uma impenetrabilidade, entendeu? Então isso é uma consequência de um modelo quântico. Tudo bem? Vamos lá. Compressibilidade. O nome já diz tudo. É a capacidade que tem a matéria dela ser compressível. Não é algumas, óbvio, o estado gasoso é mais compressível do que o estado sólido, mas todas são compressíveis. Por isso que os trilhos de uma ferrovia, por exemplo, aqueles trilhos lá de ferro de uma ferrovia, onde passa o trem, tem um espaçozinho entre eles. Por quê? Porque é possível ele comprimir e dilatar, né? Dependendo do calor e do frio. No frio, o ferro, os metais tendem a serem comprimidos, né? E no calor tendem a ser elásticos, né? Tendem a dilatar, a aumentar de volume. Então, compressibilidade e elasticidade é a capacidade de você aplicar uma força, reduzir o volume, ou aplicar uma força e aumentar o volume, aumentar a extensão de um corpo, né? Você pode pegar um pedaço de borracha e no frio ela é comprimida e no calor ela sofre elasticidade, né? Redução, contração e aumento de volume por aplicação de força externa. Isso explica compressão e elasticidade. Divisibilidade. Bom, essa é uma grande polêmica. Divisibilidade diz assim, toda a matéria pode ser dividida. Toda a matéria pode ser dividida. Eu posso pegar um corpo qualquer e dividindo eternamente ele, né? Um átomo, por exemplo, eu posso dividir em núcleo e eletrosfera. O núcleo eu posso dividir encontrando prótons e nêutrons. Os prótons eu posso dividir em quarks, 3 quarks, up, down. E o nêutron eu posso dividir em 3 quarks, down, e up. E hoje em dia já é possível dividir os quarks nas partículas de Deus chamada, tá? Agora, cuidado, nós acreditamos que a divisibilidade, ela não é eterna. Nós acreditamos na ciência que não é possível dividir sempre, que vai ter um fim, que vai ter um princípio formador de todas as coisas, que vai ter uma partícula formadora de todas as coisas, que a gente chama hoje de partículas de Deus, certo? Bósons e Higgs, partículas de Deus. Então, nem sempre é possível dividir sempre. Qual é a lição que fica, que eu quero que você saiba? Que o átomo, apesar de vir do grego indivisível, o átomo já foi dividido, há muitos anos, por um cara chamado Thomson, quando dividiu o átomo, descobriu o elétron. E foi dividido há muitos anos, quando um cara chamado Rutherford quebrou o núcleo e descobriu prótons e nêutrons. E também já foi dividido há muito tempo, quando alguém quebrou os prótons e os nêutrons em aceleradores de partículas chamados síncrotrons, como o CERN, que fica na Europa. Beleza? Então, negão, o que é que eu tenho que saber sobre divisibilidade? Que a matéria não pode ser dividida sempre, não. Existe um limite que dá origem a todas as coisas, uma partícula fundamental chamada partícula de Deus. Bom, e descontinuidade é para dizer que toda matéria é descontínua. O que quer dizer isso? Sempre tem espaços vazios. Uma parede parece ser contínua, né?
você olhando para a parede, esse quadro, por exemplo, parece ser contínuo, parece que ele tem uma continuidade só. Não é, se você colocar isso no microscópio de tunelamento eletrônico, no microscópio óptico, você vai perceber que tem espaço entre as moléculas, espaço entre os íons, espaço entre os átomos. Sempre tem espaço, chamamos isso de descontinuidade da matéria, beleza? Vamos lá, vamos agora para o tópico de número 2 de conceitos fundamentais. Vamos embora. E aí, e pronto, galera, nós acabamos de ver, né, as propriedades gerais da matéria, aquilo que todo tipo de matéria tem. Você tem, um ar-condicionado tem, uma cadeira tem, um elefante tem. Agora nós vamos para as propriedades específicas da matéria. O nome já diz, propriedades específicas. É aquilo que só um grupo de substâncias tem ou são propriedades capazes de reconhecer uma substância. Por quê? Porque só aquela substância tem. Vou ser mais claro com você. Só a água, somente a água, tem ponto de fusão 0, tem ponto de ebulição 100, tem densidade 1, é insípida, inodora e incolor. São propriedades específicas da água. E são propriedades utilizadas no reconhecimento da água. Então, muito cuidado, que isso é uma pergunta interessante de prova de particulares de medicina pelo país inteiro. Quais são as propriedades que são usadas na identificação das substâncias? As propriedades específicas, em especial as propriedades físicas. Em especial as propriedades físicas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, gráfico de solubilidade, são coisas que só você tem. Por exemplo, você pode até ser gêmeos aí, ter um gêmeo univitelino, mas tem coisas que só você tem. A sua personalidade é só sua. Então, a sua personalidade é uma propriedade física, é uma propriedade específica. Só você tem. Ninguém tem uma personalidade igual à sua, tá, galera? Então, vamos lá. Negão, que são propriedades específicas, são propriedades utilizadas na identificação de uma ou mais substâncias. Bom, quais são as principais propriedades específicas? Primeiras propriedades, as físicas. Que são propriedades físicas? Densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, gráfico de solubilidade, tá? Por exemplo, no caso da água, né? No caso da água, você tem que lembrar que a água é a única substância que tem uma densidade igual a 1, que tem ponto de fusão 0 graus Celsius, ponto de ebulição 100 graus Celsius. Isso são características da água, né? Cuidado, Alcides, eu posso ter uma outra substância que tenha densidade 1? Pode, mas essa substância não vai ter ponto de fusão 0 e ponto de ebulição 100, tá me entendendo? Só quem tem densidade 1, ponto de fusão 0, ponto de ebulição 100, é a água. É o conjunto de propriedades físicas que caracteriza uma substância, tá? Cuidado que a substância também pode ser caracterizada pela dureza. A dureza é uma propriedade que caracteriza uma substância. Por exemplo, o diamante. O diamante recebe na escala de Mohs. O que é a escala de Mohs? É uma escala de dureza, que vai de 0 a 10. Onde 0 são as substâncias fáceis de serem riscadas, como, por exemplo, o talco. Já 10 é a substância que ninguém risca ela, mas ela risca todo mundo, o diamante. O diamante é uma substância muito dura, valor 10 na escala de Mohs. Cuidado que é uma pergunta muito comum em provas de medicina. Valor 10 significa dizer que ninguém risca o diamante, a não ser outro diamante. Mas ele risca todo mundo. Então a escala de dureza é 10. Cuidado que dureza não é resistência ao impacto. Se eu jogar o diamante no chão, ele se quebra. Então o diamante ele não é muito tenaz. Ele é duro. Dureza quer dizer riscar. Então o diamante risca todo mundo, mas ninguém risca o diamante. Entendeu? Negão, tudo bem. Propriedades físicas são as propriedades utilizadas na identificação das substâncias. Essas são as propriedades usadas na identificação das substâncias. Então, se eu quero identificar uma substância, eu procuro saber quanto é seu ponto de fusão, ponto de ebulição,
qual é o seu gráfico de solubilidade, qual é a sua densidade, aí eu consigo dizer que substância é essa, entendeu? Beleza. Propriedades organolépticas. Organolépticas vem da palavra organismo. Organoléptica vem de organismo. Então, é tudo aquilo que teu organismo é capaz de perceber. Aí é fácil, né? O que é que teu organismo é capaz de perceber? O cheiro, o sabor, a cor. Então, propriedades organolépticas são propriedades percebidas pelo organismo. A cor, o cheiro, o sabor, o tato, aquilo que teu organismo é capaz de sentir, perceber, provar, identificar. São propriedades organolépticas. Ao se a propriedade organoléptica pode identificar uma substância? Pode, a cor pode identificar uma substância. Não existe, resumindo, não tem duas substâncias no universo com a mesma cor. Negão, não tem duas substâncias no universo com a mesma cor? Não. Ô, Alcides, eu já vi duas blusas azuis. Eu lhe garanto, o tom de azul não será o mesmo. Mas Alcides, foram pintados com a mesma tinta azul. Não vai ser o mesmo, porque para ser o mesmo, teria que ter o mesmo número de pigmentos por centímetro quadrado daquela blusa. É impossível, é impossível. Então não vai ter a mesma cor. A cor é uma propriedade organoléptica, portanto é uma propriedade específica, é possível identificar uma substância através da cor, tá? Propriedades funcionais. Propriedades funcionais são aquelas restritas a uma determinada função. Quais são as funções? No ensino médio, ácido, base, sais, óxidos e hidretos. Então, tem propriedades que só os ácidos têm. Tem propriedades que só as bases têm. Só um grupo de substâncias, chamada funções, é quem tem. Por exemplo, só os ácidos são azedos. Apesar de que nem todo ácido pode ser provado, tá? Não cometa esse vacilo. Ninguém é doido de botar ácido sulfúrico concentrado na língua, porque vai derreter até o espírito, meu amigo. Vai pegar do espírito a chinela, vai derreter tudo. Então nem todo ácido pode ser provado. Ácidos e bases fortes não podem ser provadas. Mas ácidos fracos, como por exemplo vinagre, vinagre é um ácido fraco, né? Então você pode ser provado. O ácido do limão, que é o ácido cítrico, os ácidos orgânicos, são todos fracos, podem ser provados. E quando provados, eles são azedos, né? Os ácidos são azedos. Na presença de fenolftaleína, que é um indicador. O que é um indicador? Uma substância que muda de cor, né? Na presença de fenolftaleína, os ácidos ficam incolores. Os ácidos são capazes de neutralizar bases, né? São capazes de reagir com bases. Então, veja que são coisas específicas dos ácidos. Por exemplo, as bases. As bases são adstringente. Negão, o que quer dizer adstringente? Aquele sabor que trava na língua. Por exemplo, experimente provar caju verde ou banana verde. Experimenta. Que tu vai aprender ligeirinho que é um sabor adstringente. Pega uma banana verde, tenta mastigar e tenta engolir. Aquele sabor que trava na língua. Isso é um sabor adstringente, característica das bases. Lembrando que nem toda base pode ser provada. Bases fortes não podem ser ingeridas porque são corrosivas, tá? As bases fortes são corrosivas, galera. Mas as bases são adstringentes. As bases deixam a fenolftaleína avermelhada ou rósea, como diz alguns autores, né? A fenolftaleína fica avermelhada na presença de bases. Avermelhada. E as bases são capazes de reagir com ácidos. Então, isso são propriedades funcionais, que só as bases são adstringentes, só as bases deixam a fenolftaleína avermelhada, só as bases são capazes de neutralizar ácidos, são propriedades características de uma função. Beleza? Vamos lá, vamos para outro aspecto que não está aqui, viu, Yuri? Não está aqui. Aliás, eu vou logo para o aspecto de número 3, substâncias. Como identificar as substâncias? Vamos lá. Vamos agora para as substâncias, né? Eu vou lhe mostrar quais são as substâncias. Primeiro, como é que você identifica? Afinal de contas, o que é substância e o que é mistura? Como é que você sabe? Outra coisa, vamos parar com essa besteira que andam dizendo por aí, principalmente livro de ensino médio, que fala substâncias puras, substâncias impuras. Não existe substâncias impuras. Substâncias impuras são misturas. Então, só de duas uma. Ou tu tem uma substância pura, que é uma redundância, na minha opinião, porque a substância tem que ser pura, porque eu acabei de dizer que substância impura é mistura. Então, ou você tem uma substância pura,
ou você tem uma mistura, tá? Agora, no universo das substâncias, você pode ter vários tipos de substâncias. Pode ser que a substância seja simples, seja uma substância composta. Pode ser que seja uma substância binária ou biatômica. Pode ser que ela seja ternária ou triatômica, entendeu? Negão, não entendi não. Eu vou te explicar melhor. Vamos lá. Primeiro, substância. Quando é que a substância é pura? Quando é que ela não é? Quando é que ela é uma mistura? É fácil. É fácil? É fácil. Mistura é quando eu pronunciar um nome e você não conseguir me dar a fórmula. Exemplo, leite. Eu duvido tu me dar a fórmula do leite. Por quê? Porque tem muita coisa lá dentro, né? Leite tem água, tem gorduras, proteínas, né? A porra doida. Você não consegue me dar a fórmula do leite. Por quê? Porque tem muita coisa dentro. Então é uma mistura. Exemplo, me dá a fórmula do ar atmosférico. Tu não sabe. Por quê? Porque é uma mistura. É uma mistura de gás carbônico, oxigênio, nitrogênio, vapor d'água, gases nobres. É muita coisa no ar. Então é uma mistura. Sangue. Tu não consegue me dar os componentes do sangue. A fórmula do sangue, tu não consegue dar. Por quê? Porque tem muita gente, né? Muitos são os elementos figurados, plasma, água, porra doida, né? Substâncias tamponantes, tem muita coisa dentro do sangue. Então, toda vez que você não puder escrever a fórmula, tá? É uma mistura. Então, mistura é quando você não sabe a fórmula. Você não sabe a fórmula do leite. Tem muita coisa dentro. Você não sabe a fórmula do ar. Tem muita coisa dentro. Você não sabe a fórmula do sangue. Tem muita coisa dentro. São misturas. Substância pura é quando você é capaz de escrever a fórmula. Eu te dou um nome, tu escreve a fórmula. Exemplo, água. Água tu sabe que é H2O. Muito bem. Se eu te der um nome e tu for capaz de escrever a fórmula, então isso é uma substância pura. Substância pura é tudo que tu é capaz de representar por uma única fórmula. Fui claro? Ozônio, ó. Ozônio. Ozônio tu sabe que é O3. Então tu é capaz de escrever ozônio por uma fórmula. Então ozônio é uma substância pura. Gás hidrogênio. Gás hidrogênio, H2. E por aí vai. Tudo que tu for capaz de representar por uma única fórmula é uma substância pura. E se tiver mais de uma fórmula, muitas coisas, é uma mistura. Beleza? Ficou claro isso? Muito bem. Agora vamos lá. Quando é que a substância é simples? Quando é que a substância é composta? Muito simples. Se você está aí e você for uma pessoa solteira, você é simples. Agora, se você estiver acompanhado com alguém, óbvio. Se estiver acompanhado, aí é uma substância composta. Então, quando é que a substância é composta? Quando tem dois ou mais elementos diferentes. E quando é que é simples? Quando tem um só tipo de elemento. Só tem tu, né? Tu e tu. Tu tá solteiro. Então, tu é uma pessoa simples. Então, substância simples é quando só tem um tipo de elemento. Exemplo, ozônio. Só tem um tipo de elemento, o elemento oxigênio. Gás hidrogênio, H2. Gás hélio, HE. Porque os gases nobres são sempre monoatômicos, né? Apesar de que a maioria dos gases são di ou biatômicos. Mas veja só, perceba que todo mundo aqui só foi representado por uma única fórmula. Então são substâncias simples. Por quê? Porque são formadas por um só tipo de elemento. Só tem um tipo de elemento. Toda vez que tiver um só tipo de elemento, é uma substância simples. Agora, se tiver tipos diferentes, substância composta. Exemplo, água. Água, ó, tem dois tipos de elementos, hidrogênio e oxigênio. Dois tipos, substância composta. Gás amoníaco, NH3, que o pessoal chama de amônia, né? Gás amoníaco, NH3. São dois tipos de elementos, ó, nitrogênio e hidrogênio. Gelo seco, que é o gás carbônico. Gelo seco, que é o gás carbônico, ó, dois tipos de elementos. Então, galera, não tem como errar. Se eu pegar uma fórmula e tiver mais de um tipo de elemento, é uma substância composta. Aqui tem dois tipos, dois tipos, dois tipos. E se tiver um só tipo, é uma substância simples. Beleza? Agora eu vou te mostrar mais um grupo de substâncias, só para a gente encerrar esse primeiro bloco. Vamos lá. Para nós encerrarmos os tipos de substâncias, eu vou te mostrar agora qual a diferença de substância binária para biatômica, ternária para triatômica e assim sucessivamente.
Vai ser fácil, vai dar em graça. O cara não vai precisar de meia sinapse para entender isso. Vamos lá. Negão, substância binária. Binária são dois tipos. Dois tipos, ó. H e O. Dois tipos. N e H. Dois tipos. C e O. Dois tipos. HCl. Dois tipos de elementos. Então, binária é quando tem dois tipos de elementos, tá? Perceba que aqui são dois tipos, ó. Elemento hidrogênio e elemento oxigênio. Agora, biatômica não. Biatômica são dois átomos. Não são dois tipos. Aqui tem dois átomos, ó. Aqui tem dois átomos. Apesar de que o tipo é um só, mas tem dois átomos. Aqui também tem um, mais um, dois átomos. Aqui tem um, mais um, dois átomos. Aqui também tem dois átomos. É lógico que pode acontecer dela ser binária e biatômica. Por exemplo, essa aqui é binária, porque tem dois tipos. E é biatômica, porque tem dois átomos. Entendeu? Não vai confundir uma coisa com a outra. Alcides, essa aqui ela é biatômica? Não. Essa aqui é triatômica. O CO2 é triatômico, tem três átomos. Apesar de que ela é binária, só tem dois tipos. Entendeu? Alcides, eu entendi. Então pronto, vamos pegar o raciocínio? Do mesmo jeito, ternária são três tipos. HSO, hidrogênio, enxofre, oxigênio. Três tipos. Sódio, oxigênio, hidrogênio. Três tipos. Olha o açúcar, olha a glicose, que é um açúcar simples, é um monossacarídeo, né? Olha a glicose, C6H12O6. Só tem três tipos de elementos. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Três tipos, então ela é ternária. Não confundir com triatômica, que são três átomos, né? O ozônio é triatômico, porque tem três átomos. Mas ele não é ternário, não são três tipos, né? A água é interessante. A água é binária, porque tem dois tipos. Mas ela é triatômica, porque tem três átomos, né? Dois de hidrogênio e um de oxigênio. Três átomos. Então, gás carbônico, gelo seco, anidrido carbônico. O gás carbônico ele é binário, tem dois tipos, mas ele é triatômico, tem três átomos. Do mesmo jeito, os quaternários, quando tem quatro tipos, né? Aqui, ó, eu peguei aqui uma amida na química orgânica, tem quatro tipos, tem hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. Quatro tipos, quaternária. Aqui o sulfato de amônio, tem nitrogênio, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Quatro tipos. Quatro tipos quer dizer quaternária. Então, galera, ó, fechou a bagaceira. Não tem o que ter dúvida, tá? Binário, dois tipos. Ternário, três tipos. Quaternário, quatro tipos. Biatômico, dois átomos. Triatômico, três átomos. Poliatômico, mais de três. Beleza? Está encerrado a primeira aula de conceitos fundamentais. Vamos para a aula de número 2 de conceitos fundamentais. Vamos embora!